Oi, gente, bom dia. O cotidiano está começando e eu já quero saber se você gosta de vinho. Olha só, esse tipo de bebida é muito bem-vindo agora na Semana Santa e claro que hoje tem dica de como você escolher o tipo de uva e o tipo de vinho. E eu converso com a ginecologista Libelina Mota sobre infecção urinária. Essa doença é muito perigosa, principalmente em idosos. E também tem dica de decoração, os móveis retrô estão super em alta e deixam qualquer ambiente muito mais bonito e muito mais charmoso. Então aproveita, senta por aí que o cotidiano está só começando. Nós vamos falar agora sobre infecção urinária, uma doença que pode ser considerada grave e, se não tratada, pode levar à morte, viu, gente? Eu estou aqui com Libelina Mota, ela que é ginecologista e vai conversar comigo sobre esse assunto. Muito bom dia, minha querida, bom dia. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, você sabe que eu gosto muito de vir aqui. E especialmente queria lhe agradecer por estar aqui mais uma vez e lhe parabenizar, porque o seu programa é um sucesso total, viu? E eu fico muito feliz de participar desse grande evento que você promove para a gente aí todos os dias. Isso é muito importante. Parabéns, viu? Que bom, eu Parabéns fico muito mesmo. Feliz, de verdade. Eu que agradeço, né, de fazer parte. Ai, que bom. Então vamos começar falando sobre o que causa a infecção urinária, doutora. Bom, a infecção urinária basicamente é causada pela pela diminuição da ingestão de água, que isso é importante, né, especialmente agora que a gente está nesse tempo muito quente. Eu posso ter alguma malformação também do meu sistema urinário, que pode me levar à infecção. A presença de cálculo renal, né? Nas mulheres, a gente tem uma uretra um pouquinho menor do que a dos homens, isso também favorece. A sua íntima relação com a vagina, porque a gente sabe que a vagina tem bichinhos, tem bactérias, tem fungos e tal. Fica ali muito pertinho, também pode levar ao aparecimento de infecção urinária. Aí lá vai eu fazer uma pergunta. Minha mãe sempre dizia, minha filha, não fique prendendo o xixi, tem que ir ao banheiro, porque você pode ter uma infecção urinária. Isso é verdade? É, de certa forma. Por quê? Porque a gente fica ali, a urina é estéril, né? Ela não é contaminada, mas assim, na bexiga a gente também tem algumas bactérias. Só que elas ficam ali quietinhas, elas podem começar a se proliferar e a partir daí eu posso ter infecção urinária, né? Então é importante que teve vontade de ir no banheiro, vá. Não segure não é bom, não é apropriado, né? Porque isso em algumas pessoas pode levar ao aparecimento de infecção urinária. E quais são os sintomas? O que é que a mulher ou o homem sente quando está com infecção urinária? O principal sintoma é ardor ao urinar. Esse é o principal sintoma. Aí a pessoa já pode ficar desconfiada. Já pode ficar desconfiado, mas às vezes eu posso ter simplesmente uma dor aqui no baixo ventre. Tipo uma cólica. Tipo uma cólica, um pouco mais intensa quando vou urinar, né? Ou às vezes eu assim, tenho dificuldade para urinar, eu vou ao banheiro, mas assim, sai pouquinho, eu não consigo eliminar muito a urina, mesmo sem ter ardor e mesmo sem sentir dor, né? E às vezes eu tenho uma urgência, tem um aumento da frequência, eu vou várias vezes no banheiro, isso pode também ser um sinal de infecção urinária. E às vezes, em alguns casos, quando eu vou urinar, a minha urina sai com sangue, então isso também já me alerta, né? Quando a urina sai com sangue, significa que a infecção ela está mais grave ou não? Nem sempre, mas aí a gente deve se alertar para a pielonefrite, que é a infecção urinária alta, a infecção urinária lá dos rins. Porque tem a cistite, que é a que todo mundo conhece, né? Que é a infecção urinária da bexiga, assim, que eu tenho uma infecção na bexiga, mas eu posso ter a infecção alta, né? Que é da pielonefrite, que às vezes vem com sangue e às vezes a própria infecção urinária, dependendo. A própria cistite, como é conhecida, posso também ter uma urina com sangue, né, ou com raios de sangue. A senhora citou aí 2 tipos de infecção urinária. Uma é mais grave que a outra? É. Normalmente a pielonefrite é mais grave e aí a gente deve tratar, às vezes a gente precisa internar para fazer antibiótico injetável, né, dependendo se tem um quadro clínico com febre. Não é? Pacientes idosos a gente tem que ter mais cuidado, mesmo nas cistites, porque assim, por ser idoso, né? Por ter aquela dificuldade de ingestão de água e assim, a imunidade já é naturalmente um pouquinho mais comprometida do que uma pessoa mais jovem. Às vezes a própria cistite pode levar a um quadro mais grave, um choque séptico. Não é o comum isso acontecer, mas a gente tem que ficar atento. É verdade. A Daniela tem uma pergunta aqui, ela disse que está grávida e ela quer saber por que grávidas ficam mais sujeitas a esse tipo de infecção. Pois é, tem algumas razões. A gestante ela tem uma imunidade
a qualidade da imunidade dela está um pouquinho comprometida, né? Não é a quantidade, mas a qualidade. E aí isso leva ao aparecimento de infecção urinária. A gente também, o útero, à medida que o útero vai crescendo, vai comprimindo a bexiga, né? E às vezes a gestante também tende a sustentar mais. Segurar mais um pouquinho. Um pouquinho para poder ir, para não estar toda hora, porque é incômodo, levanta, enfim. Né? Isso é uma coisa que acontece. Então, por isso que ela tem essa possibilidade de ter mais infecção urinária do que as não grávidas. E a Daniela completou aqui a pergunta. Ela falou, no caso de infecção urinária, ela é transmissível para o bebê? Sim, a gente tem que tratar, porque ela pode cair na corrente sanguínea e às vezes o bebê nasce com alguma infecçãozinha pulmonar e a gente não sabe por quê. É mesmo. Então a gente tem que tratar. Tem que tratar e tem que fazer os exames para saber se... bem atento para evitar que isso aconteça, né? E a grávida tem uma coisa interessante, ela tem o que a gente chama de bacteriúria assintomática. Ela aumenta às vezes o número de bactérias sem ter sintomas, sem sentir nada. Daí a gente tem que fazer aqueles exames periodicamente, não é? Para estar acompanhando esse sumário de urina para ver se tem alguma alteração nele. E aí, a partir daí, mesmo que ela não sinta nada, a gente tem que tratar. Porque às vezes o bebezinho nasce com um problema pulmonar. E pode ter sido uma infecção urinária que a mãe teve na gestação. Daí a importância também do pré-natal, né? O acompanhamento sempre de perto. Muito bem, tá vendo, Daniela? Vamos ficar atentos para evitar que isso aconteça, né? Vamos à pergunta da Tânia. Ela quer saber se a infecção urinária envolve fatores hereditários, porque tem algumas pessoas que têm um problema com mais frequência. Não, eu não diria fatores hereditários, não é? Assim, não passa, porque minha mãe tem muita infecção urinária, eu vou ter. Não, absolutamente. Agora, se eu tiver uma má formação no meu sistema urinário, que aí compreende o rim, o ureter, a bexiga, aí eu vou ter uma maior predisposição. Mas o fato de ter alguém na minha família que tem muita infecção urinária, não. Cálculo renal, aí a gente já tem que ver de outra forma, porque se eu tenho alguém na família, eu posso investigar para ver se eu tenho um cálculo renal, né? E aí, a partir disso, a gente sabe que o cálculo renal leva ao aparecimento de infecção urinária em algumas pessoas com mais frequência, né? Então, eu tenho que investigar esse tipo de alteração. Mas não assim, minha mãe tem muita infecção urinária, eu vou ter. Não, absolutamente, não é assim que funciona. Eu tenho que ter alguma outra coisa atrelada a isso, né, associado, para poder ter infecção urinária também. Muito bem. Vamos então tirar uma dúvida aqui, porque a gente sabe que as mulheres elas têm mais predisposição a ter a infecção urinária. Isso livra os homens ou eles também podem ter? Não, eles também podem ter, não livra não. A gente tem aqueles fatores, né, que eu falei anteriormente, os anatômicos, mas os homens também, e eles têm que ter cuidado, porque o aparecimento da infecção urinária, ele também passa por uma boa higiene. A gente precisa ter uma higiene pessoal boa para que eu não tenha infecção urinária. Obviamente, com a mulher isso é um pouquinho mais, eu diria assim, a gente tem que ter mais cuidado, porque assim, a mulher está mais exposta, vamos dizer, né? E aí a gente tem que ter cuidado, como a gente lava as nossas calcinhas, não é? Como é que, se eu estou tendo uma boa alimentação, depois de ter relação sexual também tem que ter uma boa higiene, tanto o homem como a mulher, para que a gente evite esse tipo de coisa. Mas os homens também têm que estar atentos, e é porque é uma doença que, assim, não mata, vamos dizer, mas incomoda muito. Às vezes, tira até você do seu ambiente de trabalho porque você não consegue trabalhar por conta dos sintomas que causam, que são muito inconvenientes. É verdade. Vamos falar então sobre os idosos, que aí sim tem que ter uma atenção muito maior se eles tiverem esse tipo de infecção. Isso. Tanto os idosos, como também os pacientes imunodeprimidos, né? Os idosos, como eu disse anteriormente, porque eles já têm uma imunidade comprometida, naturalmente. E aí uma infecção urinária a gente tem que tratar, talvez com um antibiótico um pouco mais potente, para que isso não caia na corrente sanguínea, vamos dizer assim, para que não vire uma coisa que precise de internamento e etc. Então a gente tem que ter cuidado e tratar logo, né? Saber identificar também, talvez orientar os nossos idosos a dizer qualquer sintoma, e aí neste caso qualquer sintoma é importante, porque é melhor que ele vá ao médico, que o médico investigue, veja que não tem nada, que não é nada grave, do que passar desapercebido, né? Então os idosos precisam ter uma ingesta de água maior, especialmente agora, apesar de nós estarmos no outono, mas tá muito quente, tá né? Demais. Extremamente, e assim, às vezes eles não tomam água, porque não sentem muita sede, mas precisa ter uma ingesta de água um pouco maior, né, para também não desidratar nem nada. Então a gente precisa ter cuidado com os nossos idosos, sim. Uma boa alimentação ajuda,
não é? Fazer se possível, ter uma boa qualidade de vida e a gente está sempre juntinho deles para a gente identificar qualquer alteração. Muito bem, adorei o nosso bate-papo. Todas as nossas dúvidas foram esclarecidas. Muito obrigada, querida. Nada, querida, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Igualmente. Muito Bom dia, obrigada. até a próxima. Até, se Deus quiser. A gente está cada vez mais dependente do celular, não é mesmo? E com o uso excessivo deste equipamento aqui, surgem as queixas referentes à visão. Por isso que é importante fazer exames periodicamente, viu, gente? Eu já te pergunto, você já visitou o oftalmologista esse ano? Olha só, em Caruaru, a Clínica Oculare oferece diversos exames e cirurgias, viu? Tudo com tecnologia avançada e em modernos equipamentos. Então, o que você está esperando? Marque logo a sua consulta pelo telefone 3725-2020. E agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem dicas de vinho. Você gosta desse tipo de bebida? Nessa época do ano ela é muito bem-vinda, viu, gente? Então hoje você vai aprender a escolher a melhor uva e o melhor vinho. E também tem dica de decoração retrô. Esse tipo de decoração está super em alta e deixa qualquer ambiente muito mais bonito e muito mais charmoso. Me espera que eu volto daqui a pouquinho. Estamos de volta com o cotidiano e a Semana Santa está chegando e muita gente costuma tomar vinho nessa época. E você sabe escolher a melhor uva e o melhor tipo de vinho? Não? Então presta atenção nessas dicas. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Meu nome é Vinícius Salles e eu sou um apreciador de vinho. E hoje eu gostaria de dar uma dica para vocês. O consumo do vinho nessa época do ano, ele acaba sendo aumentado por uma questão cultural e uma pessoa influencia a outra e vamos abrir um vinho, os amigos se reúnem e aí você vai ter que fazer a escolha. Qual vinho eu vou tomar? Se é uma pessoa que já tem algum conhecimento de vinho, já tem alguma experiência ou um amigo para dar dicas, ótimo. Mas muitas vezes a gente não tem, então você vai ter que escolher um vinho pelo seu paladar. E aí você vai conseguir algumas dicas dessas informações no próprio fabricante, com rótulo. Então, uma dica que eu dou para vocês vai servir um peixe branco, um peixe com sabor que não seja muito forte. Você pode servir com uma uva Cabernet Franc, que é uma uva branca, dá um vinho branco, certo? É uma uva muito saborosa, frutada, fica um vinho que os aromas são suaves, de frutas silvestres, praticamente não tem muitos taninos, não tem aveludamento e você consegue aproveitar melhor o sabor do seu peixe, porque senão ele vai ficar mascarado pelo sabor forte de um vinho de uma qualidade inferior ou de uma escolha errada. Se for um vinho tinto como esse, com Cabernet Sauvignon ou um Malbec argentino, por exemplo, você vai ter uma dificuldade em perceber o sabor da sua refeição, porque são vinhos muito fortes, de sabor muito marcante, com retrogosto. Após você ingerir o gole, você consegue perceber aí num sabor que vai aflorar e isso vai marcar demais a sua refeição e muitas vezes vai mascarar o sabor da sua refeição. Então a escolha do vinho é muito importante, baseado no que você pretende fazer em termos de refeição. Bom, você vai abrir o seu vinho de uma maneira bem fácil, com uma pequena faquinha, que pode vir já no seu abridor ou não. Você vai apoiar esse dedo aqui, essa mão você pressiona para baixo para a mesa e gira ela suavemente pelo gargalo. É importante não estar flutuando essa garrafa para que não tenha risco de você se machucar. Uma vez que você abra esse lacre, você observa a integridade da rolha. A rolha tem que estar clara. Se o vinho, quanto mais qualidade tiver, mais essa rolha é natural, é a cortiça natural extraída na natureza. Quanto menos qualidade, mais você vai perceber a plastificação e até ser totalmente de plástico e borracha essa rolha. Uma vez que você perceba que ela está clara, não está com infiltrados negros, que poderiam ser fungos, ou que não tem manchas da cor do vinho, que poderia ser uma infiltração do vinho e isso faria com que ele oxidasse e avinagrasse, você pode abrir esse vinho. Abrir a parte que tem o saca-rolha, apoiando a garrafa, você penetrar lentamente e no centro. Essa entrada é muito importante que ela seja perfeita e seja feita no centro. E é por isso que esse abridor ele ganha em relação a outros, porque ele arrisca menos a rolha do que os outros, porque você está vendo o que você está fazendo, você está controlando cada ação. Alguns têm só uma ação e esse aqui tem duas ações. Então, após entrar um pouquinho, você pode apertar aqui e segurando todo o conjunto, puxar um pouco e depois no segundo estágio, você levantou
encosta essa outra parte e você puxa o resto da rolha. Se tivesse um estágio só, você faria num movimento só. Quando você retira essa rolha, mesmo que ela não esteja infiltrada até o ápice, pode acontecer dela ter infiltrações até o meio. Então, quanto mais infiltrações tiver, maior o risco de que esse vinho tenha perdido qualidade, tenha oxidado. O ideal é que esteja assim, róseo somente na região de contato com o vinho e toda a rolha íntegra, com ótima qualidade. Se acontecer de você ter alguma alteração no sabor, ou porque era um vinho que era importante para você, você ganhou de presente e recebeu aquele convidado que justamente lhe deu, ou você quer abrir numa data especial aquele vinho, e ele passou um pouquinho da data, você vai ter que observar várias dicas para poder salvar esse vinho. Mas uma vez que ele esteja um pouquinho oxidado, com um sabor pouco alterado, você tem um aerador, que é uma pecinha que se assemelha a essa aqui é um aerador, tem várias marcas e formatos. Esse é um aerador bem simples e pequeno, você encaixa no vinho, depois de aberto, e ele vai oxigenar esse vinho. Então, esse vinho que começou a ficar com sabor alterado é porque está se oxidando. E na hora que ele passa no aerador, em direção ao decanter que eu mostrei para vocês, eu vou estar oxigenando esse vinho. Então, vou estar dando mais 2 dias de vida para ele lá, liberando os aromas mais fortes. Então, isso para um vinho com sabor mais forte, com muito tanino, ele vai dar uma mascarada nesse sabor forte, que é desagradável para muitas pessoas, principalmente para quem está iniciando no vinho, e você vai liberar aromas e sabores até novos e escondidos naquele vinho. Então é uma boa opção para esse vinho que ou você não armazenou tão bem ou você ganhou de presente. É importante você degustar, o vinho não está estragado, mas ele está um pouquinho oxidado, ele está um pouquinho alterado. Bom, se você me perguntar, mas Vinícius, eu não conheço muito de vinho e abri o meu vinho, eu olhei para ele, não vi nada demais. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouco algumas dicas de que você pode encontrar no seu vinho ao abrir, para você perceber que aquele vinho não está bom. Mas se tudo estava ok e você fala, mas será que ele realmente está bom? Como que eu vou saber se ele está com toda a aparência boa, mas o sabor está um pouquinho diferente? O que eu vou encontrar nesse sabor? Você vai encontrar um sabor mais ácido, certo? Esse vinho ele vai estar com uma acidez exagerada, ele vai estar mais se assemelhando ao sabor do vinagre, do tempero, do que do vinho. O vinho, ele, em hipótese nenhuma, ele vai ter uma acidez a um nível tão elevado que você perceba ele como vinagre. O valor que você vai dar ao vinho vai dar também a guarda do vinho, a como servi-lo e, com isso, os cuidados que você vai ter para não estragar o seu vinho. Porque você pode ter um vinho de qualidade em mãos, mas perdê-lo por não saber aproveitá-lo. Bom, já mostrei alguns apetrechos para vocês, como o decanter e o aerador. Agora nós temos aqui o abridor, certo? Esse abridor é um modelo extremamente simples e que eu recomendo pela facilidade para você manipular a rolha. Ele quebra menos rolha, você abre com mais facilidade o vinho e ele é portátil. Você põe no bolso, você deixa no porta-luva, então você viaja, você bota na mala com facilidade, não é um apetrecho muito grande. Existem outros abridores, né? Inclusive vendidos em kits como esse, que são mais complexos, mas eles não trazem realmente nenhuma vantagem a mais, a não ser a beleza do equipamento, né? Esse aqui ele trava a garrafa fica bastante na mão antes de você realmente abri-la. Mas se você tiver experiência e apoiar bem essa garrafa, ou nas pernas ou na mesa, esse abridor é um abridor que vai te dar menos trabalho, menos problema ao longo do tempo. Essas foram as dicas de hoje, eu espero que eu tenha ajudado e um bom dia a todos. Adorei as dicas, viu? E agora a gente vai falar sobre decoração. Gente, os móveis retrô, eles estão super em alta. Mas como é que a gente deve decorar a nossa casa nesse estilo? Será que deve colocar toda a composição retrô ou apenas um detalhe? Presta atenção nessas dicas. Bom dia, Marcela. Bom dia, pessoal. Eu sou Gabriela Amorim, sou arquiteta e hoje a gente vai falar sobre o estilo retrô. O estilo retrô, ele se caracteriza por tudo aquilo que é novo, mas com aparência antiga. Seja na moda, na arquitetura, no design. A gente tem várias opções no mercado hoje de peças com esse estilo que são bastante apreciadas pelo público. É importante a gente frisar a diferença do estilo retrô para o vintage. O estilo retrô é tudo aquilo que é novo e imita o antigo, imita peças antigas. Já o vintage são peças de fato antigas, que a gente encontra em antiquários, em lojas de decoração com essa característica mais antiga e que a gente pode, até uma peça de família que a gente tem há muitos anos presente na nossa casa, e essa peça a gente insere num ambiente novo. Essa peça tem uma característica vintage.
Já o retrô, ele imita o vintage. Para os amantes do estilo retrô, nós podemos compor um ambiente totalmente com peças nesse estilo. Já para os que gostam, mas têm medo de carregar demais o ambiente ou de deixar pesado, a gente pode compor com peças também contemporâneas, como a gente fez nesse ambiente aqui. Aqui a gente tem esse aparador preto, clean, mas que tem o estilo retrô, e também temos peças modernas. Essa cadeira é totalmente moderna, o quadro na parede com estrutura metálica também é moderno. O próprio nome, Amor, em cima do aparador, tem essa característica bem juvenil, né? bem divertida. O rádio é o charme desse ambiente. Ele tem uma característica totalmente retrô, mas não ficou pesado. Pode ver que na composição que nós fizemos aqui, nós usamos peça retrô, mas o ambiente ainda continuou moderno. Olha essa penteadeira que linda. Ela tem o estilo retrô, mas a gente está usando ela num tom clássico, no branco, e fazendo uma composição com essas peças também suaves, de cores claras, mas que dão todo um charme a esse ambiente. A gente pode utilizá-lo num quarto infantil ou até mesmo no quarto juvenil. Nesse ambiente nós também temos várias peças retrô, mas o coringa é o sofá. Ele tem uma estampa suave, mais colorida, que dá todo um charme a esse ambiente. Os pés palitos, no tom preto, não deixam de ser sóbrios, tornando o ambiente todo agradável, sem pesar demais. A escolha das peças no estilo retrô, seja mobiliário ou peças decorativas, tem que ter a ver com a sua personalidade. Escolha bem as peças que você quer utilizar e deixe o seu ambiente mais charmoso. Essas foram as dicas de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima. E aí, curtiram as dicas de hoje? Então corre lá no nosso Instagram, @TV Jornal no Interior, que eu quero saber o que você está achando e o que você quer ver aqui no cotidiano. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Não esquece que a gente se encontra amanhã às 11h05. Se você quiser rever esse programa, corre no nosso canal no YouTube, tem o nosso Instagram, @TV Jornal no Interior, e também a nossa página no Facebook, TV Jornal no Interior. Vai lá, dá um like e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Um cheiro, até amanhã. Tchau, tchau.